Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição, e lhe puseram este caso: Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição: se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, haviam 7 irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. A mesma coisa aconteceu com o terceiro, e nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: acaso vós não estáis enganados por não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olhando para esse trecho do Evangelho, nós ficamos admirados de ver como o ser humano é audacioso, não é? Se aproxima para contestar até as coisas de Deus. A intenção era colocar Jesus numa situação difícil, na qual ele, de repente, tivesse que negar a ressurreição dos mortos. Só que eles foram falar com a pessoa errada. Por quê? Porque nosso Senhor Jesus Cristo já tinha plena consciência de tudo aquilo que aconteceria com ele, inclusive do fato de ressuscitar dos mortos, que ele seria realmente o primeiro a vencer a morte. Queridos irmãos e irmãs, nós devemos ter uma preocupação muito grande em procurar conhecer o Evangelho na sua profundidade. A palavra de Deus, ela deve ser muito bem estudada por nós, mas não como quem estuda um livro de história, mas como quem estuda o livro da salvação, o manual de instrução para nós chegarmos a Deus. Hoje nós estamos celebrando São Justino, e São Justino é conhecido como um dos santos mais doutos que a Igreja tem. Um homem de uma cultura impressionante. Antes de converter-se ao cristianismo, antes de abraçar a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Justino era um filósofo que procurava, através da sua profissão, claro, ganhava o pão com aquilo, mas também tentava levar os homens e mulheres ao conhecimento da verdade, daquilo que ele pensava que fosse a verdade. Até que em um certo momento ele tem um encontro com o Senhor Jesus. Um encontro que certamente aconteceu através da força da palavra do Evangelho. E aí então Justino começa um percurso, um caminho de conversão.
Deparando-se com o Evangelho, um homem que tinha conhecimento das obras de Platão e de grandes estudiosos da sua época ou precedentes a ele é conquistado pela palavra de Deus. Parece quase um contrassenso pelo fato de que o Evangelho, os escritos do Antigo Testamento, aqueles pergaminhos que existiam na época de Justino, poderiam ser, de uma certa maneira, até menosprezados. Mas a força do ensinamento que está contido no Evangelho faz com que tudo aquilo que ele conhecia anteriormente torne-se muito pequeno, porque o Evangelho é palavra de vida. E é nessa palavra, meus irmãos e minhas irmãs, que nós temos que colocar os alicerces da nossa vida de cristão. Ou nós nos deixamos realmente conduzir pelo Evangelho, ou então tudo perde o sentido, tudo perde o valor. Esses dias que nós estamos fazendo o tríduo do Sagrado Coração de Jesus, o tríduo se torna ainda muito mais intenso quando nós olhamos para as palavras do Evangelho e percebemos esse coração que realmente tem uma atenção especial pelo ser humano, o coração que nos ama, o coração de Jesus. A atitude de Jesus com esses homens aqui, esses saduceus que chegaram a ele para tentar colocá-lo numa situação difícil, é já uma atitude de misericórdia, porque ele tenta abrir os olhos deles dizendo: vocês é que não conhecem nada a respeito da palavra de Deus, porque se conhecessem não vinham fazer essa argumentação. Um homem casou com uma mulher, morreu, não deixou descendência. Ele tinha outros irmãos lá, que eram 7 irmãos, então tinha 6. E aí foi um por um. Coisa mais sem graça do mundo para fazer uma pergunta sem futuro. Se conhecessem realmente a palavra de Deus, não iriam colocar aquilo ali. O problema é que muitas vezes nós temos uma tendência, já daquela época até hoje, a delimitar o que nos interessa da palavra. A gente pega aquilo. É o que acontece com muitas seitas por aí que combatem o catolicismo, que falam mal da gente. Eles pegam só um pedaço. Aí daquilo ali eles fazem a carta magna da doutrina deles. A Igreja Católica pega o Evangelho na sua amplitude, totalmente. É por isso que é católica. Pega totalmente, independente do fato que encontre alguma coisa lá que possa colocar em dúvida ou sacudir com alguma situação, nós tomamos o Evangelho todinho. Muitas vezes, repito, tem realidades por aí que o pessoal pega só um pedaço. E naquele pedaço eles constroem um edifício fraco. Fraco. E aí tentam manter a força, às vezes até da violência. E não pode. Que o exemplo de São Justino, esse grande estudioso, esse grande cientista mesmo, que a gente pode dizer, que procurava a verdade a todo momento e encontrou a verdade nas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, que o exemplo dele nos estimule para que também sejamos nós, homens e mulheres, atentos para compreendermos a palavra com a força do Espírito Santo, que é preciso pedir a graça ao Espírito Santo. Antes de ler um evangelho desse, a gente não pedir ao Espírito Santo que nos ilumine, a gente pega pouca coisa dele. Mas se nós pedirmos, o Espírito Santo nos ajuda. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E agora, com confiança em Deus, no seu amor misericordioso e contando com a intercessão de São Justino, elevemos a Ele nossa prece nesse primeiro dia do mês de junho, colocando nossas intenções, nossas esperanças, confiando na misericórdia divina.